Nunca imaginei que um dia estaria aqui expondo minha vida íntima para milhares de pessoas. Mas a dor da traição é como um veneno que corrói por dentro. E compartilhar é a única forma que encontrei de me curar completamente. Meu nome é Lívia, tenho 36 anos e o que vou contar mudou para sempre minha visão sobre confiança, amor e justiça. Tudo parecia perfeito no meu casamento com Gustavo. 8 anos juntos, um apartamento de luxo no edifício Paineiras em Belo Horizonte, carreiras bem-sucedidas, eu como gerente de RH na agência Impacto Digital, ele como proprietário do seu próprio escritório de arquitetura. Nas fotos de redes sociais, éramos o casal que todos invejavam. Mas por trás daqueles sorrisos, uma tempestade silenciosa se formava. Foi numa quarta-feira comum que notei o primeiro sinal. Uma marca de batom no colarinho da camisa social branca que Gustavo tanto gostava. Uma marca sutil, que muitas esposas talvez ignorassem ou justificassem com uma desculpa qualquer. Um tom de vermelho que eu jamais usaria. Aquela pequena mancha começou a crescer na minha mente como uma ferida que não cicatriza. Tentei ignorar. Respirei fundo e disse a mim mesma que poderia ser qualquer coisa. Uma colega que se aproximou demais, um acidente bobo durante um almoço de trabalho. Afinal, nosso relacionamento tinha uma base sólida. Ou pelo menos era o que eu acreditava com toda a minha alma. Nas semanas seguintes, pequenos detalhes foram se acumulando. Mensagens que ele escondia rapidamente quando eu entrava na sala, perfume diferente impregnado em suas roupas, horas extras que nunca resultavam em pagamentos extras, ligações misteriosas que ele atendia sempre no banheiro com a porta fechada. A ansiedade começou a me consumir. Acordava no meio da noite para verificar o celular dele, que agora tinha senha. Por segurança dos projetos da empresa, ele dizia. Minha rotina diária virou um inferno. Enquanto apresentava planilhas e conduzia entrevistas no trabalho, minha mente vagava em teorias cada vez mais angustiantes. Perdi 5 quilos em 2 semanas. Minha amiga Mariana percebeu meu sofrimento silencioso durante nosso café semanal na Aroma e Prosa. Mas quando confrontada, neguei. Admitir em voz alta seria tornar aquilo real demais. Então, veio o golpe que transformou suspeita em certeza. Em uma manhã de domingo, enquanto Gustavo tomava banho, sua assistente Vanessa ligou. Por impulso, atendi. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha antes dela desligar abruptamente. Quando questionei Gustavo, ele ficou nervoso. Disse que era sobre um projeto importante, que eu estava imaginando coisas. Pela primeira vez, olhei nos olhos do homem que amava e vi um estranho. A paranoia deu lugar à investigação metódica. Comecei a registrar horários, anotar desculpas, fotografar manchas suspeitas. A gerente de RH em mim emergiu com força. Se eu podia organizar uma empresa inteira, certamente podia organizar provas de uma traição. Isso me dava um propósito, algo para focar além da dor lancinante que sentia cada vez que ele dizia "te amo" antes de dormir. Foi quando notei algo ainda mais perturbador em nossa própria casa. Pequenos sinais de que alguém usava nosso apartamento na minha ausência. O nível da água perfumada na minha banheira de hidromassagem estava sempre mais baixo do que eu deixava. Encontrei fios de cabelo loiro. Vanessa é loira, eu sou morena. O sabonete artesanal que eu comprava especialmente para mim diminuía misteriosamente. A ideia de que ela não apenas estava com meu marido, mas invadia meu espaço mais íntimo. Usava meus produtos, relaxava na minha banheira enquanto eu trabalhava para sustentar aquele lar. Isso despertou algo diferente dentro de mim. Não era apenas tristeza ou raiva. Era um desejo calculado de justiça. Naquela noite, sentada sozinha na varanda do nosso apartamento, observando as luzes da cidade de Belo Horizonte, tomei uma decisão. Se eles queriam brincar com fogo, eu mostraria o verdadeiro significado de se queimar. Precisava apenas de um plano perfeito. E já começava a formular cada detalhe na minha mente. Minha intuição sempre foi forte. Desde criança, minha mãe dizia que eu tinha um sexto sentido para problemas. E agora, aos 36 anos, esse sexto sentido gritava dentro de mim. As pequenas inconsistências na rotina de Gustavo começaram a formar um padrão que eu não podia mais ignorar. Na manhã seguinte, quando ele saiu para trabalhar,
comecei a vasculhar nosso apartamento meticulosamente. No fundo de uma gaveta do escritório dele, escondido entre documentos antigos, encontrei um recibo do restaurante Sabor Mineiro. Jantar para 2 pessoas, uma garrafa de vinho tinto importado, sobremesa compartilhada. A data? Uma noite em que ele supostamente estava em uma reunião de negócios com um cliente internacional. Senti meu estômago afundar. Sentei na cadeira do escritório, o papel tremendo em minhas mãos. Não chorei. Estranhamente senti uma calma gélida me envolver. Era como se uma parte de mim já soubesse e agora apenas recebia a confirmação que precisava. Tirei uma foto do recibo e o coloquei exatamente como estava. Gustavo nem perceberia que foi descoberto. Ainda não. Peguei meu celular e liguei para Mariana. Ela sempre desconfiou de Gustavo. Dizia que ele tinha olhos famintos quando outras mulheres passavam. Eu sempre a repreendi, defendendo-o. Que ironia. Mari, preciso da sua ajuda, disse, minha voz surpreendentemente firme. Nos encontramos 1 hora depois na cafeteria Aroma e Prosa, nosso refúgio para conversas importantes. Mariana é professora universitária, analítica e observadora. Quando mostrei o recibo, ela não demonstrou surpresa, apenas compaixão. O que você vai fazer? Perguntou, cobrindo minha mão com a dela. Primeiro preciso de provas concretas, não apenas um recibo que ele pode explicar de 1000 maneiras. Mariana assentiu. Pensei que você nunca pediria. Tenho um amigo que trabalha com segurança eletrônica. Discreto e eficiente. No dia seguinte, enquanto Gustavo estava em uma reunião que realmente constava em sua agenda, instalamos 2 mini-câmeras em nosso apartamento. Uma na sala, outra no corredor que dava para o quarto e banheiro. Escondidas em objetos decorativos, eram praticamente invisíveis. Os dias seguintes foram uma tortura de ansiedade. Cada notificação no meu celular fazia meu coração disparar. Será que hoje? Será este o momento em que minha vida desaba oficialmente? Continuei minha rotina na agência Impacto Digital, sorrindo para colegas, conduzindo reuniões, tudo enquanto carregava um segredo corrosivo dentro de mim. 3 dias depois recebi o alerta. Movimento detectado no apartamento às 10h23 da manhã, horário em que eu deveria estar no meio de uma apresentação importante. Pedi licença. Disse que precisava verificar um e-mail urgente e me tranquei no banheiro da empresa. Com dedos trêmulos, abri o aplicativo de monitoramento. E lá estava ela, Vanessa Duarte, a assistente do escritório de Gustavo, entrando no nosso apartamento. Não como uma visitante tímida ou constrangida, mas com a confiança de quem conhece bem o lugar. Usava um vestido justo, cabelos loiros soltos, bolsa de grife, comprada por ele, presumia amargamente. Observei paralisada enquanto ela abria nossa geladeira, pegava uma taça, presente de casamento dos meus pais, e servia-se do vinho que eu havia comprado para nosso aniversário de casamento na próxima semana. Desfilou pelo apartamento, inspecionando nossos objetos pessoais. Pegou um porta-retrato nosso, olhou com desdém e colocou virado para baixo. Quando ela entrou no nosso quarto, precisei me apoiar na pia do banheiro. Senti náuseas ao vê-la abrir meu guarda-roupa, tocar minhas roupas, experimentar meu perfume. Mas o que aconteceu em seguida foi a gota d'água. Vanessa entrou no nosso banheiro, ligou a hidromassagem da minha banheira, presente que Gustavo me dera quando fui promovida, e começou a se despir. Desliguei o celular. Não conseguiria assistir aquilo. Voltei para a reunião, de alguma forma completei minha apresentação, embora não me lembre de uma única palavra que disse. Dentro de mim, algo havia mudado. A tristeza deu lugar a uma raiva fria, calculista. Não era apenas uma traição, era uma invasão completa da minha vida, do meu espaço, da minha dignidade. Naquela tarde, em vez de confrontar Gustavo, decidi estender minha investigação. Passei pelo escritório dele, algo que raramente fazia. Precisava ver Vanessa pessoalmente, conhecer melhor minha inimiga. O estúdio Pacheco Arquitetura ficava em um prédio comercial elegante, com paredes de vidro e vista para o parque municipal. Anunciei-me como cliente potencial e esperei na recepção. Foi quando a vi pessoalmente. Alta, magra, com um sorriso praticado que não alcançava os olhos. Usava um colar que reconheci imediatamente,
Eu o havia apontado para Gustavo em uma vitrine no shopping meses atrás, dizendo como era lindo. Ele comentou que era caro demais para um simples acessório. Aparentemente não era caro demais para sua assistente. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela não fazia ideia de quem eu era. Gustavo mantinha poucas fotos nossas no escritório. E nas reuniões sociais da empresa, eu sempre evitava ir, preferindo o meu próprio espaço profissional. Vanessa sorriu educadamente e passou por mim, provavelmente pensando que eu era apenas mais uma cliente entediada esperando. Cancelei minha falsa consulta e saí antes que Gustavo me visse. No caminho para casa, parei na farmácia Santa Clara. Não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que precisava de algo especial para minha surpresa. Foi quando encontrei Tatiana Bueno, minha colega de trabalho, no corredor de cosméticos naturais. Tatiana sempre teve um interesse por química e fabricação de produtos artesanais. Sua mesa na agência estava sempre cheia de amostras de cremes e óleos que ela mesma produzia. "Lívia, tudo bem?" perguntou ela, notando minha expressão. Hesitei apenas um segundo antes de decidir confiar nela. Na verdade, não. Preciso de ajuda com algo incomum. Nos sentamos em um café próximo e contei tudo. Tatiana ouviu sem julgamento, seus olhos escuros fixos nos meus. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. "Conheço uma mistura", disse finalmente, sua voz baixa. "Não é permanente, mas deixa uma marca, literalmente." Naquela noite, em seu pequeno apartamento cheio de livros sobre botânica e química natural, Tatiana me mostrou seu laboratório caseiro. Pequenos frascos rotulados cuidadosamente, balanças de precisão, ferramentas que eu jamais imaginaria em uma cozinha comum. "Urucum concentrado", explicou ela, mostrando um pó vermelho vibrante. "Os indígenas usam como pintura corporal, mas em alta concentração e misturado com este catalisador, adere à pele por semanas, especialmente quando ativado pelo calor da água." Em seguida, mostrou-me um frasco com líquido transparente. "Isto é um removedor de queratina que uso em minhas pesquisas. Diluído, causa apenas uma descamação leve. Concentrado." Ela deixou a frase no ar, seus olhos encontrando os meus. Entendi o que ela não disse. Não queria ferir permanentemente Vanessa. Apenas dar-lhe um susto, uma lição que jamais esqueceria. Passamos horas testando a mistura em pedaços de tecido e até mesmo em um pequeno trecho da pele de Tatiana, para garantir que seria impactante, mas não perigosa. O resultado final foi um líquido quase incolor, com leve odor cítrico, que poderia facilmente ser confundido com sais de banho ou óleo aromático. "Certeza que quer fazer isso?" perguntou Tatiana quando me entregou o frasco finalizado. "Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida", respondi. No dia seguinte, não fui trabalhar. Liguei para minha chefe e disse que estava com enxaqueca. Uma desculpa que usei poucas vezes em minha carreira, apenas quando realmente necessário. Gustavo saiu cedo para uma visita a um canteiro de obras e estaria fora o dia todo. Preparei cuidadosamente a armadilha. Primeiro, modifiquei levemente as câmeras, ajustando o ângulo para capturar melhor a reação que esperava. Em seguida, arrumei o quarto impecavelmente, tornando-o ainda mais convidativo. Por fim, preparei a banheira. Enchi parcialmente com água morna, adicionei algumas pétalas de rosas, um toque irônico que me deu satisfação, e deixei o frasco de óleo aromático especial em destaque na borda. Saí ostensivamente às 9h, cumprimentando o porteiro Cláudio, garantindo que ele me visse partir. Dei uma volta no quarteirão, entrei por uma entrada secundária do prédio que poucos conheciam e voltei silenciosamente para nosso andar. Nosso vizinho, Cláudio Teixeira, estava saindo. Ele me olhou surpreso. "Esqueceu algo, dona Lívia?" "Sim, documentos importantes. Mas não conte ao Gustavo. É uma surpresa para ele." Sorri, sentindo-me como uma atriz interpretando um papel. Cláudio assentiu, sempre discreto, mas notei um olhar de compreensão em seus olhos. Mais tarde, descobri que ele vira Vanessa entrando em nosso apartamento diversas vezes e sempre se sentira desconfortável com a situação. Entrei no apartamento e me posicionei no closet do quarto de hóspedes, que tinha uma pequena abertura para o corredor. De lá, poderia ver sem ser vista. E então esperei. Às 10h42,
Ouvi o som da chave na porta. Meu coração disparou, mas mantive-me firme. Vanessa entrou, falando alto ao telefone. Sim, estou aqui agora. Não, ela não faz ideia. Aquela otária passa o dia trabalhando enquanto usamos o apartamento dela. Irônico, não? Ela paga as contas para termos nosso ninho de amor. Cada palavra era como uma faca em meu peito, mas também confirmava que eu estava fazendo a coisa certa. Observei enquanto ela fazia seu ritual habitual. Vinho da minha adega, música no nosso sistema de som, um passeio pelo apartamento como se o avaliasse para a compra. Finalmente dirigiu-se ao banheiro. Ouvi o som da água sendo ajustada, o motor da hidromassagem ligando. Sua voz ecoou pelo corredor. Vou relaxar um pouco na banheira dela. Adoro imaginar a cara que ela faria se soubesse. Os minutos seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Contei silenciosamente, tentando acalmar minha respiração. 10 minutos, 15 minutos. E então, um grito agudo cortou o silêncio do apartamento. Um grito de puro horror e pânico, seguido por outro e outro. Ouvi o som de água agitada, objetos caindo. Meu Deus, o que é isso? Meu cabelo, minha pele. Saí lentamente do meu esconderijo, caminhando calmamente até o banheiro. A cena que encontrei superou minhas expectativas. Vanessa estava enrolada em minha toalha, tremendo. Sua pele, antes perfeitamente bronzeada, agora exibia manchas vermelhas intensas que se espalhavam rapidamente. Mais chocante ainda, mechas de seu cabelo loiro caíam, deixando falhas visíveis no que antes era sua coroa de glória. Seus olhos arregalados encontraram os meus. Reconhecimento, choque e então medo puro. "O que você fez comigo?" gritou ela, a voz embargada pelo pânico. Mantive-me calma, apoiando-me no batente da porta. Nada que não possa ser removido, eventualmente. Diferente da traição, que deixa marcas permanentes. Os gritos atraíram atenção. O porteiro ligou para o apartamento, vizinhos bateram a porta. Quando abri, Cláudio estava lá, junto com outros moradores curiosos. Vanessa continuava gritando no banheiro. "Ela invadiu meu apartamento", expliquei calmamente. "Parece que teve algum tipo de reação alérgica aos meus produtos de banho." O caos estava instalado quando o sargento Márcio Gomes chegou, chamado por algum vizinho preocupado. A situação piorou, ou melhorou, dependendo da perspectiva, quando Gustavo apareceu, alarmado por múltiplas ligações perdidas. Sua expressão ao ver Vanessa sendo atendida por paramédicos, com a pele vermelha e o cabelo em frangalhos, enquanto eu conversava calmamente com um policial, rodeada de vizinhos testemunhas, foi impagável. Toda a sua vida cuidadosamente construída desmoronava diante de seus olhos. "Lívia, eu posso explicar", começou ele. A mesma frase clichê de todo traidor descoberto. "Não precisa", respondi. "As imagens das câmeras explicam tudo, incluindo como sua assistente tem usado nossa casa enquanto estou trabalhando. Interessante que você nunca mencionou que ela tinha uma chave, não é mesmo?" As semanas seguintes foram um turbilhão. Gustavo tentou de tudo. Negou inicialmente, depois implorou perdão, ameaçou processo pelo ataque químico, tentou me culpar por ser ausente. Nada funcionou. Com a ajuda da minha irmã Renata, advogada no escritório de advocacia Oliveira em Associados, iniciei o processo de divórcio com provas irrefutáveis de adultério, o que no Brasil ainda faz diferença no que diz respeito à partilha de bens. Quanto a Vanessa, ela procurou o Dr. Paulo Figueiredo, dermatologista renomado, em pânico total. O que ela não sabia é que a mistura era temporária. A coloração vermelha desapareceria completamente em 2 meses e o cabelo cresceria normalmente. Mas o medo e a humilhação pública foram lições permanentes. Os dias que se seguiram ao incidente foram um turbilhão de emoções contraditórias. Parte de mim sentia uma satisfação profunda ao lembrar da expressão de terror no rosto de Vanessa. Outra parte questionava se eu havia ido longe demais. Não me arrependi, mas precisei processar o que aquela experiência significava para mim como pessoa. Nunca me considerei vingativa. Sempre fui a pacificadora nas discussões familiares, a mediadora de conflitos no trabalho. Essa nova faceta de minha personalidade me surpreendia e, de certa forma, me assustava. Na manhã seguinte ao incidente,
Acordei sozinha na cama. Gustavo não voltou para casa. Provavelmente estava em algum hotel ou na casa de algum amigo, talvez até mesmo cuidando de sua amante em crise. Passei os dedos pelo lado vazio do colchão, sentindo o vazio físico que refletia o emocional. 8 anos de casamento reduzidos a traição, mentiras e uma vingança química. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de Mariana, de Tatiana, da minha irmã Renata e até de colegas de trabalho que, de alguma forma, já tinham ouvido rumores sobre o incidente no edifício Paineiras. Decidi desligar o aparelho e enfrentar o silêncio do apartamento. Caminhei lentamente até o banheiro, observando cada detalhe com novos olhos. A banheira, agora limpa e vazia, parecia um monumento à destruição do meu casamento. Sentei na borda, passando os dedos pela superfície fria. Quantas vezes Gustavo e eu compartilhamos momentos íntimos ali? Quantas vezes Vanessa usou este mesmo espaço, rindo da minha ingenuidade? As lágrimas vieram finalmente. Não de tristeza pela perda, mas de raiva por ter sido tão facilmente enganada. O interfone tocou, interrompendo meu momento de introspecção. Era Cláudio, o vizinho. Dona Lívia, tem um oficial de justiça aqui embaixo querendo entregar um documento para a senhora. Meu coração disparou. Já esperava alguma retaliação legal, mas não tão rapidamente. Gustavo sempre foi eficiente. Tinha que reconhecer. Mande subir, Cláudio. Obrigada. 10 minutos depois, estava com um envelope lacrado nas mãos. Uma medida protetiva. Gustavo alegava temer por sua segurança física após o ataque químico que eu havia perpetrado contra sua colega de trabalho. Ri sozinha, um riso amargo. Ele nem sequer teve a coragem de admitir o caso nos documentos oficiais. Liguei imediatamente para Renata. Minha irmã sempre foi meu porto seguro, principalmente após a morte dos nossos pais em um acidente de carro 3 anos atrás. Formada em Direito com especialização em Direito de Família, Renata era exatamente a pessoa de que eu precisava naquele momento. Ele fez o quê? A indignação na voz dela era palpável, mesmo pelo telefone. Que cara de pau! Depois de te trair na sua própria casa! Não se preocupe, isso não vai ficar assim. Estou no fórum agora, mas passo no seu apartamento depois do almoço. Não fale com ele nem com ninguém até eu chegar. Enquanto esperava por Renata, recebi uma mensagem de Tatiana perguntando como eu estava. Decidi convidá-la para se juntar a nós. Afinal, ela era tecnicamente minha cúmplice e precisava estar ciente das possíveis consequências legais. As duas chegaram quase simultaneamente. Renata, alta e imponente em seu terno executivo, exalando confiança. Tatiana, mais discreta, com sua bolsa cheia de documentos que poderiam nos ajudar a comprovar que a mistura não causaria danos permanentes. Antes de tudo, começou Renata sentando-se à mesa de jantar e abrindo sua pasta. Precisamos estabelecer nossa defesa. Gustavo está alegando que você premeditou um ataque contra Vanessa, o que tecnicamente é verdade. Mas ela invadiu minha casa, protestei, com uma chave fornecida por seu marido, que é coproprietário do imóvel, rebateu Renata, sempre pragmática. Legalmente, ele tinha o direito de dar acesso a quem quisesse. Senti meu estômago afundar. Não havia considerado esse aspecto. Por outro lado, continuou ela com um leve sorriso, temos as gravações que mostram claramente Vanessa usando seu espaço privado, consumindo seus produtos, falando de você de forma depreciativa ao telefone. Isso pode ser usado para estabelecer um contexto de provocação. Tatiana interveio, abrindo sua pasta. Além disso, tenho toda a documentação sobre os componentes usados na mistura. Posso comprovar cientificamente que nenhum deles causa danos permanentes à saúde. O urucum é usado cosmética e alimentícia há séculos pelos povos indígenas e o removedor de queratina é essencialmente o mesmo componente usado em tratamentos de salão, apenas em concentração um pouco maior. Renata analisou os documentos, assentindo lentamente. Isso é bom. Mostra que não houve intenção de causar lesão corporal grave. Apenas um, digamos, susto estético temporário. Passamos as horas seguintes desenvolvendo nossa estratégia. Renata decidiu entrar com uma contramedida protetiva, alegando assédio moral e invasão de privacidade. Também preparamos uma ação de divórcio litigioso por adultério comprovado, com pedido de indenização por danos morais.
E quanto ao escritório dele? Perguntei, lembrando-me repentinamente que Vanessa ainda trabalhava para Gustavo. Ela vai continuar lá como se nada tivesse acontecido? Duvido muito, respondeu Tatiana com uma risada contida. Meu primo trabalha no mesmo prédio comercial. Disse que ela apareceu hoje usando um lenço que cobria todo o cabelo e maquiagem pesada, mas mesmo assim dava para ver as manchas vermelhas. As fofocas estão correndo soltas. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída por um senso de justiça satisfeita. Acho que agora ela sabe como é ter sua dignidade exposta, não é? Naquela noite, após Renata e Tatiana irem embora, recebi a primeira ligação de Gustavo. Ignorei. Ele insistiu. Na quinta tentativa, decidi atender. O que você quer? Lívia, precisamos conversar como adultos. Sua voz soava exausta, derrotada. O que você fez foi completamente desproporcional. Vanessa está devastada. Teve que procurar atendimento psicológico. Interessante sua preocupação com o bem-estar psicológico dos outros, respondi friamente. Onde estava essa preocupação quando você decidiu trair sua esposa durante anos e permitir que sua amante invadisse nossa casa? Foi um erro, admito, mas reagir com violência? Violência? Interrompi, a raiva crescendo novamente. Violência é o que você fez comigo. Anos de mentiras, gaslighting, me fazendo questionar minha própria sanidade enquanto eu trabalhava para construir nossa vida juntos. E o pior de tudo, permitir que ela usasse meu espaço, meus produtos, zombasse de mim em minha própria casa. Isso é violência psicológica, Gustavo. Houve um longo silêncio na linha. Podemos pelo menos tentar resolver isso sem advogados? Ele finalmente perguntou, sua voz agora implorativa. Por tudo que vivemos juntos? Tarde demais. Renata já está cuidando de tudo. E por falar nisso, sua medida protetiva? Patética. Espere nossa resposta judicial. Desliguei antes que ele pudesse responder, meu coração batendo acelerado. Era a primeira vez que me impunha dessa forma com Gustavo. Durante nosso relacionamento, eu sempre cedia, sempre buscava o caminho da paz. Agora, percebendo como ele usou essa minha característica contra mim por anos, senti uma força renovada. No dia seguinte, voltei ao trabalho na agência Impacto Digital. Precisava de normalidade, de rotina. Entrei na sala de reuniões para a apresentação semanal com a cabeça erguida, ignorando os olhares e sussurros. Meu chefe, Eduardo, me chamou após a reunião. Lívia, está tudo bem? Ouvi alguns rumores sobre sua situação pessoal. Respirei fundo. Estou passando por um divórcio complicado, Eduardo. Mas isso não afetará meu desempenho profissional. Ele assentiu, desconfortável. Claro, claro. Só queria que soubesse que a empresa oferece apoio psicológico para funcionários passando por crises pessoais. Obrigada, mas já tenho acompanhamento. Uma pequena mentira, mas necessária para encerrar aquela conversa constrangedora. Na verdade, eu não tinha procurado ajuda psicológica ainda, mas as palavras de Eduardo plantaram a semente. Talvez fosse hora de processar adequadamente tudo o que havia acontecido. Naquela mesma tarde, pesquisei e encontrei Roberta Camargo, uma terapeuta especializada em traumas relacionais. Nossa primeira sessão foi 3 dias depois, em seu consultório acolhedor na região da Savassi. Roberta, uma mulher de meia idade com olhos gentis e postura serena, ouviu minha história sem julgamento. Quando terminei de narrar os eventos recentes, incluindo minha vingança, ela permaneceu em silêncio por alguns momentos. O que você sentiu quando viu a reação de Vanessa? Perguntou finalmente. A pergunta me pegou desprevenida. Esperava algum comentário sobre proporcionalidade ou ética. Satisfação, respondi honestamente. Alívio, como se algum tipo de equilíbrio tivesse sido restaurado no universo. E agora, dias depois, esses sentimentos permanecem inalterados? Hesitei. Não exatamente. Ainda acredito que ela mereceu, mas me pergunto sobre quem eu me tornei nesse processo. Se a dor que sofri justifica causar dor a outra pessoa. Roberta assentiu, sem oferecer respostas fáceis. Essas são perguntas importantes, Lívia. Nas próximas sessões, vamos explorar não apenas a traição que sofreu, mas também como você escolhe responder a ela e que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. Saí daquela primeira sessão com mais perguntas que respostas, mas de alguma forma mais leve.
Havia nomeado meus demônios, encarado minhas ações sem desculpas ou justificativas excessivas. Enquanto caminhava pela Praça da Liberdade, observando as pessoas passarem, refleti sobre os eventos das últimas semanas. A traição de Gustavo havia destruído algo dentro de mim, mas também despertado uma força que eu não sabia possuir. A vingança contra Vanessa havia proporcionado satisfação momentânea, mas agora eu precisava decidir como seguiria adiante. Sentei em um banco, observando o pôr do sol tingir o céu de Belo Horizonte de tons alaranjados. Ironicamente, a mesma cor que agora marcava a pele de Vanessa. Peguei meu celular e vi 3 chamadas perdidas de Gustavo, 2 de Renata e uma de um número desconhecido. O mundo continuava girando, exigindo respostas e decisões. Foi naquele momento, sozinha em meio à multidão anônima da praça, que tomei uma decisão. Abri o aplicativo de gravação do meu celular e comecei a falar. Comecei a contar minha história, do início ao fim, sem filtros ou embelezamentos. Falei sobre a confiança traída, a invasão do meu espaço, a vingança calculada. Falei sobre culpa, satisfação, dúvida e empoderamento. Quando terminei a gravação, já era noite. Olhei para o arquivo de áudio, ponderando o que fazer com ele. Não era para Gustavo, nem para Vanessa, nem mesmo para minha terapeuta. Era para mim, um testemunho bruto e honesto de um período transformador da minha vida. Mas então, um pensamento surgiu. Quantas outras mulheres passavam pelo mesmo tipo de traição? Quantas sentiam a mesma impotência, a mesma raiva contida, a mesma fantasia de retribuição? E quantas jamais agiriam, permanecendo no papel de vítima silenciosa? Enviei o áudio para mim mesma por e-mail, com o assunto Banho de Verdade, episódio 1. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas sentia que havia ali o germe de algo maior que minha história pessoal. Naquela noite, voltei para o apartamento sentindo-me estranhamente em paz. Havia passado a tempestade inicial e agora estava na fase de reconstrução. A banheira, antes símbolo de traição e depois de vingança, agora representava apenas um objeto. Era hora de ressignificar meu espaço, minha vida. O interfone tocou quando eu preparava um chá. Era Cláudio novamente. Dona Lívia, tem uma moça aqui embaixo querendo falar com a senhora. Diz que é importante. Quem é? Não quis se identificar, mas parece bastante nervosa. Meu primeiro instinto foi recusar. Estava exausta emocionalmente e não precisava de mais drama, mas algo me dizia que devia enfrentar o que quer que fosse. Mande subir, Cláudio. Enquanto esperava o elevador chegar, ajeitei meu cabelo, endireitei os ombros. Fosse quem fosse, me encontraria composta e digna. A campainha tocou. Respirei fundo e abri a porta. Não era Vanessa, como eu temia. Era uma mulher que nunca tinha visto antes. Jovem, talvez 20 e poucos anos, olhos vermelhos de choro. Você é Lívia Moraes? Perguntou com voz trêmula. Sim. E você é? Meu nome é Carolina. Sou estagiária no escritório do seu marido. Ela hesitou. Ex-marido, pelo que ouvi. Convidei-a a entrar intrigada. Ofereci-lhe água que ela aceitou com mãos trêmulas. Por que está aqui, Carolina? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Porque o que aconteceu com você está acontecendo comigo também. Com a diferença que eu sou solteira e o homem casado é meu chefe direto. Gustavo? Perguntei, sentindo uma pontada de raiva renovada. Não, ela balançou a cabeça. O sócio dele, Alexandre, começou com elogios ao meu trabalho, depois convites para jantares de negócios, e então suas palavras me atingiram como um soco. Não era apenas Gustavo, era um padrão naquele escritório, talvez até uma cultura implícita. Como soube de mim? Do que aconteceu? Carolina sorriu tristemente. Todo mundo no escritório está falando sobre isso, sobre como você deu o troco. Alguns acham que você foi longe demais, mas muitas das mulheres... Ela hesitou. Muitas de nós admiramos sua coragem. Fiquei em silêncio por alguns instantes, processando o que acabara de ouvir. Uma estranha mistura de emoções tomou conta de mim. Surpresa, confusão e um estranho senso de responsabilidade que não havia pedido. Admiram? Não sei se o que fiz foi admirável, Carolina. Servi mais água para nós duas, ganhando tempo para organizar meus pensamentos.
Foi um momento de raiva, de dor. Não planejei virar algum tipo de símbolo. Carolina colocou o copo na mesa de centro e me olhou diretamente, com uma intensidade que me surpreendeu. Símbolo ou não, você fez algo que muitas de nós apenas sonhamos em fazer. Mostrou que não precisamos aceitar caladas. E agora? O que você espera de mim? Perguntei genuinamente curiosa. Não sei ao certo. Ela encolheu os ombros. Talvez apenas queria conhecer a mulher por trás da história. Ou talvez precisava ver que é possível sobreviver depois de se impor. Ofereci a ela um chá que aceitou. Enquanto a água fervia, percebi que estava diante de uma encruzilhada. Poderia tratar esse encontro como uma curiosidade passageira ou enxergar nele algo maior. A visita inesperada de Carolina parecia o universo me empurrando em uma direção que eu ainda não conseguia vislumbrar claramente. Conversamos por quase 2 horas. Carolina me contou como Alexandre, o sócio de Gustavo, iniciara um relacionamento com ela, usando o mesmo manual de sedução que meu ex-marido provavelmente usara com Vanessa. Pequenos presentes, atenção excessiva, a promessa velada de crescimento profissional em troca de favores pessoais. A diferença era que Alexandre era casado com uma mulher influente na sociedade belo-horizontina, alguém com conexões políticas importantes para os negócios do escritório. Não posso simplesmente terminar e seguir em frente, explicou Carolina, enxugando uma lágrima. Ele é meu supervisor direto no estágio. Preciso desse emprego para me formar. E se ele quiser me prejudicar, entendo perfeitamente, respondi, sentindo um nó no estômago ao reconhecer o padrão de abuso de poder. Mas existem outros caminhos além de colocar o urucum concentrado no chuveiro dele. Rimos juntas, um riso amargo, mas que quebrou a tensão do momento. O que você sugere então? Perguntou ela. Pensei por um momento, lembrando-me das palavras de Roberta Camargo, minha terapeuta. Quem eu queria ser daqui para frente? Como poderia transformar minha dor em algo construtivo? Acho que devemos reunir mais informações antes de decidir qualquer coisa. Falei finalmente. Você não está sozinha nessa situação, Carolina. E talvez outras mulheres no escritório também não estejam. Nos dias seguintes, comecei uma investigação discreta. Com a ajuda de Carolina, criei um perfil anônimo em uma rede social exclusiva para funcionárias e ex-funcionárias do Estúdio Pacheco Arquitetura. O objetivo inicial era apenas coletar depoimentos, entender a extensão do problema. Não esperava a avalanche que se seguiu. Em menos de uma semana, 15 mulheres haviam compartilhado experiências semelhantes. Não apenas com Gustavo e Alexandre, mas com outros arquitetos do escritório. Um padrão claro de assédio e abuso de poder emergiu das histórias. Estagiárias vulneráveis, promessas profissionais nunca cumpridas, relações de poder desiguais. Algumas haviam sido demitidas ao tentar terminar os relacionamentos, outras foram transferidas para projetos menos importantes, prejudicando suas carreiras. Isso é maior do que imaginávamos, comentei com Tatiana durante um de nossos almoços, agora frequentes. Nossa cumplicidade na Operação Banheira havia forjado uma amizade sólida. Tatiana mexeu pensativamente em sua salada. O que pretende fazer com essas informações? Era a pergunta de R$1 milhão. Eu poderia simplesmente seguir com meu divórcio, reconstruir minha vida e deixar o passado para trás. Mas algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente. Não conseguia mais ignorar injustiças, fingir que não via os padrões abusivos ao meu redor. Ainda não sei, respondi honestamente, mas sei que não posso ficar parada. Naquela noite revisei todos os depoimentos que havíamos coletado. Histórias de mulheres como eu, como Carolina, que tiveram suas vidas profissionais e pessoais afetadas por homens que abusavam de suas posições. Peguei meu celular e abri novamente o arquivo de áudio que havia gravado na Praça da Liberdade. Banho de Verdade, episódio 1. Uma ideia começou a se formar. Na manhã seguinte, liguei para Mariana, que além de minha melhor amiga, era professora universitária no Departamento de Comunicação Social. Sempre admirei sua capacidade de transformar conceitos complexos em conteúdo acessível. Mari, preciso da sua ajuda com algo. Falei assim que ela atendeu. O que você sabe sobre produção de podcasts? 2 semanas depois, estávamos em um pequeno estúdio improvisado no apartamento de Mariana.
Equipamento básico, mas suficiente para o que planejávamos. Um podcast chamado Banho de Verdade, onde mulheres poderiam compartilhar suas histórias de superação após relacionamentos abusivos, traições e assédio no ambiente de trabalho. Tem certeza disso? Perguntou Mariana enquanto ajustava o microfone diante de mim. Uma vez que sua voz estiver lá fora contando essa história, não tem volta. Respirei fundo. Tenho. Se minha história puder ajudar outras mulheres a reconhecerem situações abusivas ou a encontrarem força para sair delas, então vale a pena. O primeiro episódio foi minha própria história, contada com todos os detalhes dolorosos, desde as primeiras suspeitas até o incidente da banheira. Não glorifiquei minha vingança, mas também não me desculpei por ela. Foi um ato nascido da dor, do desespero, da sensação de impotência que muitas mulheres conhecem intimamente. O que aprendi com tudo isso, concluí na gravação, não foi que vingança traz paz. Não trouxe. O que aprendi é que nossas vozes importam, nossas experiências importam e que juntas somos mais fortes. Este podcast não é sobre celebrar retaliações, mas sobre quebrar o silêncio que protege abusadores. Publicamos o episódio em todas as plataformas de streaming, sem grandes expectativas. Era um projeto pequeno, nascido da dor e da necessidade de ressignificar o trauma. No máximo, esperávamos alguns ouvintes locais, talvez uma pequena comunidade de apoio. O que aconteceu nos pegou completamente desprevenidas. Em 48 horas, Banho de Verdade estava entre os podcasts mais ouvidos na categoria Histórias Pessoais. Recebemos centenas de mensagens de mulheres de todo o Brasil, identificando-se com partes da minha história, agradecendo pela coragem, compartilhando suas próprias experiências. Acho que tocamos em uma ferida aberta, comentou Mariana, olhando assombrada para as estatísticas de download. O segundo episódio contou com Carolina como convidada. Com voz alterada e nome fictício para proteger sua identidade, ela narrou sua experiência com Alexandre e como estava lidando com a situação. Durante a gravação, ela revelou algo que não havia me contado antes. Depois de ouvir o podcast, conversei com a esposa dele, disse Carolina, sua voz tremendo mesmo, através do filtro de distorção. Enviei provas, mensagens, fotos. Ela já suspeitava, mas precisava de confirmação. E como ela reagiu? Perguntei, genuinamente surpresa com esta reviravolta. Com dignidade. Agradeceu-me pela honestidade e disse que cuidaria da situação à sua maneira. 3 dias depois, a notícia correu pela cidade. A esposa de Alexandre, uma advogada respeitada com conexões políticas, havia pedido divórcio publicamente, citando infidelidades múltiplas e sistemático assédio a funcionárias subordinadas como motivo. Mais impactante ainda, ela retirou seus contatos políticos do escritório, resultando no cancelamento de 2 grandes projetos públicos. O podcast continuou crescendo. Cada episódio trazia uma nova história, uma nova perspectiva. Algumas convidadas optavam pelo anonimato, outras faziam questão de usar seus nomes reais. O formato era simples, narrativas honestas, sem julgamentos ou soluções mágicas. Apenas mulheres compartilhando como sobreviveram a situações difíceis e como estavam reconstruindo suas vidas. Em 1 mês, Banho de Verdade havia se tornado um fenômeno nas redes sociais. Recebi convites para entrevistas, palestras em universidades, até propostas de livros. Renata, sempre pragmática, insistiu que eu registrasse a marca e contratasse um advogado especializado em direitos autorais. Isso deixou de ser um projeto pessoal, Lívia, explicou minha irmã. Agora é uma plataforma com responsabilidade social. No meio desse turbilhão, recebi uma ligação inesperada de Gustavo. Meu primeiro impulso foi ignorar, como vinha fazendo há semanas. Mas algo me disse que era hora de enfrentar essa conversa. Alô? Atendi. Minha voz firme. Lívia. Ele parecia diferente. A arrogância usual substituída por um tom que não consegui identificar imediatamente. Ouvi seu podcast. Senti meu coração acelerar. E é poderoso. Honesto. Ele fez uma pausa. Merecido. Não era o que eu esperava ouvir. Merecido? Sim. O que você fez com Vanessa foi extremo, não vou mentir. Mas o que eu fiz com você foi pior, de muitas formas. Traí não apenas sua confiança romântica,
mas seu senso de segurança em seu próprio lar. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Parecia sincero, mas após anos de manipulação, eu havia aprendido a duvidar. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei finalmente. Porque estou em terapia, respondeu ele, surpreendendo-me novamente. E por que seu podcast não está apenas impactando estranhos? Está mudando o nosso antigo círculo também. Ele me contou que o estúdio Pacheco Arquitetura estava implodindo. Após o divórcio público de Alexandre, outros casos vieram à tona. Clientes começaram a questionar a ética do escritório. Funcionárias ganharam coragem para formalizar denúncias de assédio. O ambiente tóxico que havia sido cultivado por anos estava finalmente sendo exposto à luz do dia. Estou deixando a sociedade, revelou Gustavo. Vou começar do zero em outra cidade. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Quando desliguei, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Não senti alegria com a queda do império que Gustavo ajudara a construir. Tampouco pena. Era uma estranha sensação de encerramento, como se um ciclo importante estivesse se completando. Naquela tarde, gravei um episódio especial do podcast. Não havia convidada, apenas eu, refletindo sobre como pequenas ações podem desencadear grandes mudanças, sobre como dar voz ao que nos machuca pode ser o primeiro passo para a cura não apenas individual, mas coletiva. Quando coloquei aquela mistura na banheira, narrei para o microfone, não imaginava que estava iniciando uma reação em cadeia que afetaria tantas vidas. Era apenas uma mulher ferida buscando algum controle em um mundo que parecia desabar. Hoje, percebo que o verdadeiro poder não está na vingança, mas na verdade compartilhada, nas histórias contadas, nos silêncios quebrados. O episódio terminou com um anúncio. Estaríamos expandindo o Banho de Verdade para incluir oficinas presenciais de apoio psicológico para mulheres em situações abusivas. Roberta Camargo, minha terapeuta, havia aceitado o convite para coordenar o projeto, oferecendo sessões gratuitas para mulheres que não podiam arcar com os custos de terapia. Quando terminei a gravação, Mariana me abraçou com lágrimas nos olhos. "Sabe o que você fez, não é?" perguntou, segurando minhas mãos. Transformou uma tragédia pessoal em algo que está ajudando centenas de pessoas. Naquela noite, sentei novamente na varanda do meu apartamento, observando as luzes de Belo Horizonte. O mesmo lugar onde semanas antes havia planejado uma vingança nascida da dor. Agora, planejava um futuro construído sobre solidariedade e transformação. Meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Carolina. "Obrigada por me ajudar a encontrar minha voz. Pedi demissão hoje. Vou terminar meu estágio em outro escritório, onde serei valorizada pelo meu trabalho, não pelo meu corpo." Sorri, sentindo uma onda de orgulho que nada tinha a ver comigo e tudo a ver com a coragem daquela jovem mulher. Respondi com uma simples mensagem. "O banho de verdade às vezes arde, mas sempre limpa. Parabéns pela coragem." Guardei o celular e fechei os olhos, sentindo a brisa noturna acariciar meu rosto. A banheira, que uma vez foi palco de traição e depois de vingança, havia se transformado em metáfora de renovação. O banho de verdade, que começou como um ato de retaliação, agora limpava feridas coletivas, permitindo que cicatrizassem adequadamente. Em algum lugar da cidade, Vanessa provavelmente ainda lidava com os últimos vestígios de manchas vermelhas, observando seu cabelo crescer lentamente. Em outro canto, Gustavo empacotava sua vida, preparando-se para recomeçar longe do caos que ajudou a criar. E eu, finalmente, estava em paz com minhas escolhas. Não porque foram perfeitas, mas porque me levaram exatamente onde eu precisava estar. 3 meses se passaram desde o lançamento do podcast Banho de Verdade. O que começou como um projeto pessoal em um estúdio improvisado no apartamento de Mariana havia se transformado em um movimento com alcance nacional. Nosso humilde podcast agora ocupava um pequeno escritório no centro de Belo Horizonte, com uma equipe dedicada de 5 pessoas. Todas mulheres que, de alguma forma, encontraram no projeto um propósito além de suas histórias pessoais. Em uma manhã de quarta-feira, enquanto preparava o roteiro para nosso 30º episódio, recebi uma ligação que mudaria novamente o rumo da minha história. "Lívia Moraes?" A voz do outro lado da linha era profissional, mas calorosa. "Sim, sou eu. Aqui é Camila Leal.
produtora do programa Mulheres em Foco, da TV Horizonte. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista sobre o fenômeno banho de verdade. Teria interesse e disponibilidade? Meu coração acelerou. Uma coisa era falar para um microfone protegida pelas paredes de um estúdio. Outra, completamente diferente, era expor minha história em rede nacional de televisão, mostrando meu rosto para milhões de espectadores. Posso pensar sobre isso e retornar? Pedi, tentando ganhar tempo. Claro, entendemos a sensibilidade do tema, mas gostaríamos de ressaltar que seria uma oportunidade de amplificar ainda mais seu importante trabalho. Após desligar, convoquei imediatamente uma reunião de emergência com nossa pequena equipe. Carolina, que havia abandonado o estágio no escritório de arquitetura e agora trabalhava como assistente administrativa do podcast, foi a primeira a opinar. Você deveria aceitar, Lívia. Pense em quantas mulheres poderiam ser alcançadas através da televisão. Tatiana, que eventualmente deixou seu emprego na agência para se tornar nossa coordenadora de conteúdo, concordou. Além disso, seria uma oportunidade de ressignificar sua própria zero história. Não mais como a mulher da vingança da banheira, mas como fundadora de um movimento de apoio a mulheres. Mariana, sempre a voz da razão, levantou preocupações válidas. Precisamos pensar nas implicações legais. O caso com Gustavo foi resolvido através de acordo confidencial, mas Vanessa nunca assinou nada. Ela poderia te processar por difamação se você discutir os detalhes do incidente em rede nacional. Era um ponto importante. Embora nosso podcast nunca tivesse mencionado nomes reais além do meu, uma entrevista televisiva poderia facilmente reacender o interesse pelo caso específico, colocando Vanessa novamente sob os holofotes, algo que, ironicamente, eu não desejava mais. Minha raiva havia se transformado em algo diferente, mais produtivo. Vou consultar Renata, decidi finalmente. Minha irmã, com sua expertise legal, seria fundamental nessa decisão. Naquela tarde, encontrei Renata em seu escritório no centro da cidade. O escritório de advocacia Oliveira em Associados havia crescido nos últimos meses, em parte devido à atenção gerada pelo meu caso e pelo podcast. Renata agora liderava uma divisão especializada em casos de assédio no ambiente de trabalho. Televisão? Ela ergueu as sobrancelhas enquanto revisava os documentos do acordo de divórcio. É arriscado, mas não impossível. Desde que você foque na missão atual do podcast e não nos detalhes específicos do incidente com Vanessa. E se me perguntarem diretamente sobre isso, seja genérica. Diga que passou por uma traição que invadiu seu espaço pessoal e reagiu de forma que hoje reconhece como extrema. O foco deve ser em como você transformou essa experiência em algo positivo. Saí do escritório de Renata com a decisão tomada. Aceitaria a entrevista, mas nos meus termos. Liguei para Camila Leal e estabeleci condições claras. Nada de sensacionalismo, foco no trabalho atual do podcast, respeito aos acordos legais existentes. Uma semana depois, estava nos estúdios da TV Horizonte, sendo maquiada para minha primeira aparição televisiva. O nervosismo fazia minhas mãos tremerem levemente. Primeira vez na TV? Perguntou a maquiadora com um sorriso gentil. Tão óbvio assim? Todo mundo fica nervoso. Até os apresentadores veteranos têm borboletas no estômago antes de entrar no ar. Suas palavras me acalmaram um pouco, mas não completamente. Enquanto esperava nos bastidores, observei a apresentadora do Mulheres em Foco, Denise Campos, conduzindo o segmento anterior. Ela era conhecida por seu estilo direto, mas respeitoso. Ainda assim, eu sabia que ela não hesitaria em fazer perguntas difíceis, se sentisse que havia uma história a ser contada. 5 minutos, dona Lívia, informou um assistente de produção. Respirei fundo, repetindo mentalmente os pontos que queria enfatizar. O podcast, as histórias compartilhadas, as oficinas de apoio psicológico, a comunidade que estávamos construindo, nada de banheiras, urucum ou cabelos caindo. Estamos no ar em 3, 2, 1. Hoje temos o prazer de receber Lívia Moraes, fundadora do podcast Banho de Verdade, que se tornou um fenômeno nas plataformas digitais ao dar voz a mulheres que enfrentaram relacionamentos abusivos. Denise sorriu para mim, indicando que era minha vez de falar. Para minha surpresa, as palavras fluíram naturalmente. Contei sobre como o podcast nasceu de uma experiência pessoal dolorosa
sem entrar em detalhes específicos. Falei sobre as centenas de mensagens que recebíamos semanalmente, sobre as oficinas de apoio psicológico, sobre como estávamos expandindo para outras cidades. Muitos conhecem sua história através de rumores, disse Denise, aproximando-se do território perigoso. Uma vingança elaborada contra a amante do seu ex-marido, envolvendo algum tipo de substância química em uma banheira. Senti meu coração acelerar, mas mantive a compostura. O que posso dizer é que passei por uma experiência de traição que invadiu meu espaço mais íntimo, meu lar. Reagi de uma forma que, na época, parecia justificada pela dor que sentia. Hoje, olhando para trás, vejo que foi um momento de desespero que felizmente consegui transformar em algo construtivo. Denise pareceu momentaneamente desapontada com minha resposta diplomática, mas rapidamente redirecionou a entrevista para o trabalho atual do podcast. Falamos sobre casos emblemáticos que havíamos coberto, sobre as mudanças em políticas corporativas que algumas de nossas histórias haviam inspirado, sobre o grupo de advogadas voluntárias que agora ofereciam suporte legal às nossas ouvintes. Quando a entrevista terminou, senti um misto de exaustão e alívio. Havia conseguido falar sobre o projeto sem cair na armadilha do sensacionalismo. O Banho de Verdade havia sido apresentado pelo que realmente se tornara: uma plataforma de apoio e transformação, não uma celebração de vinganças. Nos dias que se seguiram à entrevista, nossos números explodiram. O site do podcast recebeu tantos acessos que saiu do ar temporariamente. Nossa caixa de e-mails transbordava com mensagens de mulheres querendo compartilhar suas histórias, oferecer ajuda, participar das oficinas. Entre as centenas de mensagens, uma me chamou a atenção. O assunto dizia simplesmente: obrigada. O conteúdo era breve. Lívia, assisti sua entrevista. Você poderia ter me exposto, mas escolheu não fazê-lo. Isso significa mais do que posso expressar. A terapia está ajudando. As manchas finalmente desapareceram. O cabelo está crescendo. Espero que um dia possamos ambas deixar essa história para trás completamente. Vê. Fiquei olhando para a tela por vários minutos. Uma tempestade de emoções contraditórias me dominando. Não esperava qualquer contato de Vanessa, muito menos um agradecimento. Depois de considerar várias respostas possíveis, optei pela simplicidade. Vê, obrigada pela mensagem. Desejo sinceramente que sua cura continue em todos os sentidos. Algumas cicatrizes permanecem, mas não precisam definir quem somos. L. Com essa troca improvável, senti que outro ciclo se fechava. Não éramos amigas, nunca seríamos, mas havia um reconhecimento mútuo de humanidade que não existia antes. O sucesso do Banho de Verdade continuou crescendo. Assinamos um contrato com uma grande editora para transformar algumas de nossas histórias em um livro. Expandimos as oficinas de apoio psicológico para 5 cidades além de Belo Horizonte. Desenvolvemos um aplicativo que conectava mulheres em situações de risco, com recursos locais de assistência. Em um domingo particularmente tranquilo, quase 6 meses após o incidente da banheira, recebi uma ligação de Tatiana. Lívia, você precisa ver isso. Estou te enviando um link agora. Era uma reportagem do jornal local. O estúdio Pacheco Arquitetura havia fechado definitivamente as portas. Após múltiplas denúncias de assédio, perda de clientes importantes e a saída de Gustavo da sociedade. O que um dia foi um dos mais prestigiados escritórios de arquitetura da cidade, agora não passava de um espaço vazio com um cartaz de aluga-se na fachada. Não senti alegria com a notícia, apenas uma estranha sensação de encerramento. O império construído sobre comportamentos tóxicos e abusos de poder havia desmoronado sob o peso de suas próprias ações. Não foi minha vingança na banheira que causou isso. Foi a coragem coletiva de mulheres que, inspiradas umas pelas outras, decidiram não mais permanecer em silêncio. No dia seguinte, durante a gravação de nosso 45º episódio, compartilhei uma reflexão que havia me ocorrido durante a noite. Quando jogamos luz sobre comportamentos que prosperam nas sombras, eles perdem seu poder. Não foi uma única ação que derrubou um sistema abusivo. Foi a soma de muitas vozes, muitas histórias, muitas mulheres dizendo basta.
E talvez essa seja a verdadeira lição do banho de verdade. Transformação real acontece quando histórias individuais se tornam um coro coletivo. Um ano completo se passou desde aquela tarde fatídica em que descobri fios de cabelo loiro na minha banheira. O apartamento no edifício Paineiras foi vendido. Não conseguia mais vê-lo como um lar depois de tudo que aconteceu. Mudei-me para um loft arejado próximo à Praça da Liberdade. Um espaço completamente meu, sem memórias dolorosas impregnadas nas paredes. O podcast agora ocupava um andar inteiro em um prédio comercial, com uma equipe de 15 pessoas. Além dos episódios semanais, mantínhamos um centro de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo desde apoio psicológico até orientação jurídica e recolocação profissional. Carolina, a jovem estagiária que veio até minha porta naquela noite angustiante, agora coordenava nosso programa de mentoria para jovens profissionais. Tatiana desenvolveu uma linha de produtos de beleza naturais, cuja renda parcial financiava nossas oficinas gratuitas. Mariana conduzia pesquisas acadêmicas sobre o impacto de narrativas pessoais na recuperação de traumas. Quanto a mim, continuava sendo a voz principal do banho de verdade, mas agora, com uma compreensão muito mais profunda da responsabilidade que carregava. Cada história compartilhada era uma oportunidade de cura não apenas para quem a contava, mas para centenas de ouvintes que se reconheciam naquela narrativa. Em uma tarde especial, reunimos no auditório da Universidade Federal de Minas Gerais mais de 200 mulheres que haviam participado do podcast ou das oficinas de apoio. Era a nossa primeira convenção nacional, um marco importante para o movimento que começou com um ato de vingança e evoluiu para uma rede de solidariedade. Ao subir ao palco para meu discurso de abertura, olhei para aquele mar de rostos, alguns familiares, muitos desconhecidos, todos conectados por experiências compartilhadas de dor e superação, e senti uma emoção avassaladora me dominando. Um ano atrás, eu era apenas uma mulher ferida, buscando alguma forma de justiça em um mundo que parecia ter perdido o equilíbrio. Comecei, minha voz tremendo levemente. Hoje estou diante de um exército de mulheres que transformaram suas feridas em força, suas histórias em pontes, suas experiências em luz para o caminho de outras. Enquanto falava, notei uma figura discreta no fundo do auditório. Cabelos curtos, quase na altura do queixo, como quem está deixando crescer após um corte drástico. Nossos olhares se cruzaram brevemente e houve um quase imperceptível aceno de cabeça. Vanessa. Ela veio, ouviu e silenciosamente reconheceu o que havíamos construído a partir dos escombros de nossas escolhas passadas. O verdadeiro banho de verdade, concluí, não acontece em banheiras, mas em comunidades como esta. É um mergulho coletivo em nossas verdades mais profundas, um compromisso de emergir mais fortes, mais conscientes e, acima de tudo, nunca mais sozinhas. Os aplausos foram ensurdecedores. Enquanto deixava o palco, vislumbrei Vanessa se dirigindo discretamente à saída. Parte de mim quis segui-la, dizer algo, encerrar aquele capítulo com palavras faladas, não apenas escritas, mas entendi que algumas histórias não precisam de um confronto final para estarem completas. Às vezes, o reconhecimento silencioso é o epílogo mais adequado. Naquela noite, sozinha em meu loft, abri uma garrafa de vinho, não para afogar mágoas ou celebrar vinganças, mas para brindar a jornada inesperada que me trouxe até aqui. Da raiva à cura, da vingança à solidariedade, da dor individual à transformação coletiva. O telefone tocou. Era Roberta Camargo, minha terapeuta, agora também coordenadora de nosso programa de apoio psicológico. Lívia, só queria dizer que você esteve brilhante hoje. Estou orgulhosa de quem você se tornou. Sorri, sentindo uma paz que antes parecia impossível. Obrigada, Roberta. Eu também estou. Desliguei e caminhei até a varanda, observando as luzes de Belo Horizonte. A mesma cidade onde minha história começou, mas agora vista de um ângulo completamente diferente. Não mais como vítima, não mais como vingadora, mas como uma mulher que encontrou propósito em sua dor e construiu algo maior que si mesma. O banho de verdade,
que começou como uma mistura de urucum e frustração, havia se transformado em um movimento de transparência, apoio mútuo e transformação. E eu, Lívia Moraes, que um dia coloquei uma surpresinha na água para uma rival, agora ajudava centenas de mulheres a encontrarem águas mais limpas para suas próprias jornadas de cura. E hoje, ao compartilhar minha história com vocês aqui no canal Vingança do Dia, percebo como a vida dá voltas de formas que jamais poderíamos imaginar. O que começou como um momento de desespero, com uma simples mistura na banheira, transformou-se em uma jornada de redescoberta e propósito que impactou não apenas a minha vida, mas a de centenas de outras mulheres. Quando descobri que Vanessa usava minha banheira enquanto eu trabalhava, a dor da traição foi quase insuportável. Aquela invasão do meu espaço mais íntimo representou a gota d'água em um copo já transbordando de suspeitas e angústias. A vingança com o urucum e o removedor de queratina foi meu grito silencioso contra todas as injustiças que havia sofrido. Mas o verdadeiro milagre não foi ver Vanessa correndo desesperada com a pele vermelha e o cabelo caindo. O milagre foi transformar aquele momento sombrio em um movimento de luz. De um podcast improvisado no apartamento de Mariana ao Centro de Acolhimento, que hoje ajuda mulheres por todo o Brasil, cada passo dessa jornada me ensinou que nossas histórias têm poder quando compartilhadas com honestidade. O fechamento do Estúdio Pacheco Arquitetura não me trouxe alegria, mas confirmação de que sistemas abusivos eventualmente desmoronam quando expostos à luz da verdade. Ver Carolina evoluir de estagiária assediada a mentora de jovens profissionais me mostrou que a transformação é possível quando criamos redes de apoio genuínas. E talvez o momento mais surpreendente de toda essa história tenha sido aquele breve encontro silencioso com Vanessa na convenção. Não houve palavras, apenas um reconhecimento mútuo de que ambas havíamos seguido em frente, cada uma à sua maneira. As manchas vermelhas desapareceram de sua pele, assim como o desejo de vingança desapareceu do meu coração. O banho de verdade, que começou como uma mistura química, se transformou em uma metáfora poderosa para a limpeza emocional que todos precisamos quando enfrentamos traumas. Nem sempre esse processo é suave ou bonito. Às vezes arde, às vezes machuca, mas sempre nos deixa mais limpos, mais verdadeiros, mais prontos para recomeçar. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha história, a traição, a raiva, a vingança ou a transformação, saiba que você não está sozinha. Há um exército de mulheres que entende exatamente o que você está sentindo. E talvez o primeiro passo para sua própria cura seja compartilhar sua experiência, quebrar o silêncio que protege abusadores. Pessoal, este vídeo deu muito trabalho para ser produzido. Cada detalhe da minha história foi revivido com intensidade para que eu pudesse compartilhá-la com vocês da forma mais honesta possível. Se ela tocou você de alguma forma, peço que deixe seu like. Isso ajuda imensamente o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que podem precisar ouvi-la. Mas não pare por aí. Os comentários são vitais para manter nossa comunidade viva e pulsante. O que você achou da minha atitude com a surpresinha na banheira? Teria feito algo diferente? Já passou por situação semelhante? Quero ler suas experiências, suas opiniões, seus conselhos. Se inscreva no canal Vingança do Dia para não perder nenhuma das nossas histórias reais. Temos novos relatos todos os dias, cada um com suas peculiaridades, suas dores e suas superações. Esta comunidade cresce a cada depoimento, a cada comentário, a cada nova inscrição. E se esta história realmente tocou você e quiser apoiar nosso trabalho de forma mais concreta, considere ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Com sua contribuição, podemos continuar trazendo histórias impactantes diariamente, melhorar a qualidade dos nossos vídeos e expandir nosso alcance para ajudar mais pessoas. Cada centavo recebido é investido diretamente na produção de conteúdo de qualidade e na manutenção desta plataforma que se tornou refúgio para tantas histórias importantes. Sua ajuda financeira significa mais que dinheiro. Representa apoio à nossa missão
de dar voz a quem muitas vezes foi silenciada. Agradeço a cada um de vocês por me ouvirem, por compartilharem suas próprias experiências nos comentários e por fazerem parte desta comunidade que cresce a cada dia. Juntos, transformamos histórias de vingança em narrativas de superação e esperança. Nos vemos no próximo relato aqui no Vingança do Dia.